bem-vindo a mais um devocional Palavras de Esperança. Que alegria poder compartilhar com você mais uma vez nesse momento da Palavra de Deus. Estamos falando sobre os milagres realizados por Deus através do profeta Eliseu. E hoje o texto está em 2 Reis, capítulo 5, versículo de 1 a 15, que conta a história de um general, Naamã, general da Síria, um homem importante, conceituado pelo seu rei, que era um grande herói de guerra, porém ele tinha um defeito, tinha um problema, ele era leproso. Naamã tinha uma menina escrava israelita que trabalhava na sua casa e que comentou com a sua senhora de que havia em Israel um homem profeta, Eliseu, que poderia curar a sua lepra. E quando Naamã soube da sua notícia, ele falou com o rei, e o rei então manda uma carta recomendando ao rei de Israel para que curasse a lepra de Naamã. Ao receber a carta, o rei de Israel ficou com medo, porque ele não tinha poder para curar ninguém. Ele entendia que somente quem poderia curar era Deus. O rei de Israel achou que aquela carta era um pretexto do rei da Síria para guerrear contra ele. Ele ficou com medo, rasgou as suas vestes. E quando Eliseu soube do fato, pediu ao rei de Israel que mandasse a comitiva de Naamã, que viera por parte do rei da Síria, mandado por parte do rei da Síria, a estar com ele na sua casa. E foi isso que aconteceu. Quando Naamã chegou com a sua comitiva diante da casa de Eliseu, Eliseu nem atendeu a Naamã. Mandou um dos seus servos falar que ele se lavasse 7 vezes no Rio Jordão e seria curado da sua lepra. Naamã ficou indignado. Como poderia ele, um general, um homem de guerra, um homem conceituado pelo rei da Síria, tomar banho no Rio Jordão, lavar-se 7 vezes no Rio Jordão? E ele fala, lá em Damasco existem rios mais limpos que esse, Abana e Farfá. Eu não poderia me lavar lá e ser curado e ir embora. Ele não queria fazer aquilo, não queria se humilhar a esse ponto. E um dos seus soldados deu um sábio conselho para Naamã. Ele disse assim: se o profeta pedisse alguma coisa difícil, o senhor não iria fazer? O que ele está pedindo é muito fácil, é só descer 7 vezes no Rio Jordão. Quem sabe o senhor poderia ficar realmente curado? E Naamã, então, diante daquele conselho, ele resolve descer ao Jordão, ele resolve mergulhar no Rio Jordão 7 vezes. E foi justamente na 7ª vez que, quando ele levantou-se, ele havia sido curado. A sua lepra havia desaparecido, conforme disse o profeta Eliseu. Naamã, ele foi curado da sua lepra. Essa é a história da cura de Naamã, quando ele desceu 7 vezes no Rio Jordão. Eu quero dizer que ele deixou sepultado no Rio Jordão pelo menos 3 coisas da sua vida. Primeiro, a sua religiosidade. Os deuses de Naamã não puderam fazer nada por ele. Tanto é que depois que ele é curado, ele diz para Eliseu que a partir daquele momento ele não iria oferecer sacrifício a outro deus a não ser o Deus de Israel. Então, Naamã, ele simplesmente deixou sepultado no Rio Jordão toda a sua religiosidade, porque a religiosidade de Naamã não pôde resolver a sua causa, o seu problema, que era a sua enfermidade. Segundo, Naamã sepultou no Rio Jordão o seu orgulho, porque ele era um homem importante, um homem conceituado lá na Síria, em Damasco, um general, um homem que comandava tropas, um homem que conseguiu vitórias importantes para a Síria, e agora ele teria que descer, se lavar no Rio Jordão. Seria uma coisa humilhante, seria uma coisa vexatória. E aí, logicamente que ele não queria, mas para que ele pudesse ser curado, ele precisou deixar o seu orgulho. E muitas vezes é assim conosco, porque o caminho da nossa vitória, o caminho da nossa exaltação é quando nos humilhamos, porque Deus, ele exalta os humilhados, porém abate os soberbos. E se nós não tivermos também essa humildade diante de Deus para reconhecer que Ele é o Senhor, que Ele é poderoso, que Ele pode, que nós não temos poder, capacidade para nada, muitas vezes a nossa vida não vai para frente. Mas quando a gente reconhece que há um Deus poderoso que pode fazer e nós nos colocamos na nossa posição de seres humanos, mortais, falíveis, e a gente reconhece esse poder de Deus em nossas vidas, o milagre acontece. Foi isso que aconteceu com Naamã. Ele deixou sepultado no Rio Jordão todo o seu orgulho, porque o seu orgulho não levou para lugar nenhum. A sua riqueza, os seus bens, o seu status, a sua posição não pôde curar a sua enfermidade. Tudo isso não pôde resolver os problemas de Naamã, e por isso ele precisou se humilhar e ouvir a voz do profeta e descer no Rio Jordão 7 vezes. Uma atitude tão simples, porém, que trouxe um resultado fantástico, porque quando ele se levanta da 7ª vez, ele estava literalmente
curado da sua lepra. A terceira coisa que Naamã sepultou no Rio Jordão foi a sua incredulidade, porque a princípio ele não acreditou na palavra do profeta. Foi preciso que um soldado lhe desse um conselho, muito sábio por sinal, para que ele pudesse tomar a decisão de mergulhar no Rio Jordão 7 vezes, como falou o profeta. Imagine Naamã. Primeiro mergulho, levanta-se, nada. Segundo, terceiro, sexto, levantou-se, nada. Mas no 7º mergulho, quando Naamã se levanta e ele olha para sua pele, estava limpa, pura, como a pele de uma criança, porque Deus curou Naamã da sua lepra. Por isso, Naamã precisou deixar sepultado no Rio Jordão a sua incredulidade. A incredulidade impede que Deus haja em nossas vidas. É um impedimento. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu quero ver o agir de Deus na minha vida, na minha família, ao meu redor, se eu quero ver Deus agindo, operando, fazendo maravilhas, eu preciso crer. Crer que Ele é o Deus poderoso, que nada há impossível para Ele. As coisas impossíveis são para os homens, mas para Deus não é impossível. Ele cura a enfermidade, a pessoa pode estar em estado terminal, Ele pode curar. Ele abre portas, Ele liberta, Ele transforma, Ele salva. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que curou Naamã. Esse é o Deus que, quando Naamã deu o 7º mergulho no Rio Jordão, se levantou, estava curado, porque Deus é o Deus que cura. Mas para isso é preciso crer. Crer que Ele é esse Deus poderoso e que Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Naamã volta à casa do profeta, muito feliz, muito alegre, e a alegria de Naamã era tanta, por causa do milagre que havia recebido, que queria dar um presente para o profeta. Eliseu não aceitou o presente, porque os milagres de Deus não são comprados. A Bíblia fala que de graça nós recebemos e de graça também nós devemos dar. Naamã faz uma promessa para Eliseu, que a partir daquele momento nunca mais ele iria oferecer sacrifício a nenhum Deus, a não ser ao Deus de Israel, ao Senhor nosso Deus. Por isso, o milagre aconteceu e o propósito do milagre é sempre esse, exaltar o nome do Senhor nosso Deus. Naamã voltou para sua casa e certamente a partir daquele momento ele foi um outro homem, um homem transformado, um homem curado, mas além disso tudo, o mais importante é que ele voltou para a Síria, voltou para Damasco, para a sua cidade, conhecendo o Deus de Israel. E certamente ele foi muito usado por Deus para dar testemunho do milagre que aconteceu na sua vida. E se você precisa de um milagre na sua vida, não coloque a sua confiança na sua religiosidade e nem entenda que você pode conseguir esse milagre através da sua capacidade, da sua condição, do seu status, mas que você possa entender que o caminho para o milagre é crer que Deus é poderoso para realizá-lo na sua vida. E se você assim fizer, se você crer e você orar, buscar a Deus, certamente as portas vão se abrir, o milagre vai acontecer e você vai glorificar o nome do Senhor. Eu quero orar por você. Senhor Deus, nós cremos no Deus do milagre, o Deus que curou Naamã e no Deus que pode hoje curar vidas, ó Pai. Que nós possamos não confiar na nossa religiosidade, nem na nossa capacidade, mas que possamos entender que o nosso milagre, que aquilo que nós estamos orando, pedindo, Senhor, pode ser realizado através do poder que é no nome de Jesus. E nós oramos crendo, ó Pai, que o Senhor é poderoso para agir e para operar um milagre em cada vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que a graça de Deus seja abundante na sua casa.